Paz do Senhor, meus irmãos, minhas irmãs, boa tarde, boa noite. Aonde você estiver, que Deus esteja convosco. Amém? Meus irmãos, hoje eu quero trazer uma reflexão maravilhosa para você enriquecer os seus conhecimentos espirituais. Se encontra no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 51, onde Jesus dialogava com os fariseus que não acreditavam nele, que não creiam que ele é Deus, e começaram a desafiá-lo. Aí Jesus, aqui no versículo 51, ele disse: se alguém guardar a minha palavra, não verá a morte. E isto tem causado muita discussão, porque muitos acham que é a morte física, mas na verdade não é a morte física, é a morte espiritual. A morte espiritual, porque os irmãos sabem que todos nós morreremos. Quando nós nascemos, já nascemos condenados à morte física e sujeito à morte espiritual. Cabe àquele buscar ao Senhor Jesus, entregar sua vida para Ele, como Ele está dizendo aqui, guardar a sua palavra. Esse não verá a morte. Essa morte que Jesus está falando aqui é a morte espiritual, é perder a salvação e ser levado ao fogo do inferno. Quando Jesus ele deu o exemplo, ele morreu, ressuscitou ao terceiro dia dentre os mortos e hoje ele está à destra do Pai. Essa morte física de Jesus, ele estava dando exemplo para como é que isso vai acontecer com todos nós. Todos nós morreremos e ressuscitaremos no dia da sua vinda. E uns ressuscitam para a glória de Deus e outros para a vergonha do homem. Então, meus irmãos, esta morte que Jesus está dizendo aqui é morte espiritual, é perder a salvação e viver eternamente no fogo do inferno. Onde Jesus ele cita que lá só se vê, só se ouve gritos e ranger de dentes. Isso aí não é uma morte, não é um castigo para um dia, para um mês, para um ano, para 10 anos. Não, meus irmãos. Este é um castigo eternamente. Não há quem morresse sem Cristo, ele irá para o inferno e vai viver eternamente ardendo no fogo. Os que creem nele são resgatados da morte eterna. Os que creem no Senhor Jesus, que guardam a sua palavra, que obedecem a sua palavra, os seus mandamentos, estes serão salvos e se livrarão da morte eterna, da segunda morte. Então, é maravilhoso esse texto, né? Uma reflexão muito importante nesta tarde. João 8, versículo 51. Aquele que guardar a minha palavra não verão a morte. Nunca sofrerão as angústias do inferno. Aquele que guardar a palavra do Senhor, ele terá paz. Ele verá a Deus, verá o Pai, o Filho, o Espírito Santo. Vai ver frente a frente após a sua ressurreição. Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe a todos. Tenham uma boa tarde, uma boa noite e que o Espírito Santo permaneça em você e que o amor de Deus e a graça do nosso Senhor Jesus esteja convosco desde agora e para todo sempre. Amém, amém e amém. Um beijo no seu coração e até o próximo devocional.